gente sabe que até os 6 anos é um tempo favorável a nós, né, para as estimulações. Depois dessa fase, a gente não vai ficar à deriva, a gente não está perdido, nem precisa se preocupar em relação a, poxa, perdi o tempo. Não perdeu o tempo. A gente nunca está com o tempo perdido, tá? O tempo sempre é o tempo propício. E a gente tem que ter isso em mente. O tempo é propício sempre. Às vezes, ele se torna mais nosso amigo, porque nós vamos ter um tempo maior para correr atrás do atraso. Quando a gente fala da importância de planejar uma rotina consistente, é exatamente para a gente não perder tempo. Na hora que eu comecei, né, a conversar com vocês aqui, que eu falei, peguem papel e caneta, é porque realmente para a vida funcionar, gente, não é só em termos de estimulação. É para a vida funcionar, a gente tem que ter uma organização. E por mais que a gente confie na nossa memória, quem é mãe principalmente, a gente pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Então a gente não consegue manter essa estabilidade de, de confiar na memória se a gente não tiver o aliado papelzinho, de preferência visível, colado bem na frente, né, do nosso olhar, para a gente se organizar. Então, a primeira dica para que vocês tenham um planejamento consistente é fazer uma lista de todas as tarefas que você tem que ter durante o dia. Só que a gente vai lembrar, gente, que embora o dia tenha 24 horas, 12 dessas horas a gente vai descartar, porque a gente não tem 12 horas dessas 24 que a gente está comendo, dormindo, se banhando, enfim, 12 horas. Então, nos sobram do dia 12 horas para fazer todas as coisas ativas do dia. Então, a gente vai se organizar da seguinte forma: quem de vocês trabalha fora? Provavelmente a grande maioria. Aí já tem outro fator que não é favorável. O tempo que você está fora, você não vai poder contar com ele para tudo que você precisa fazer. Como eu falei para vocês, o tempo é o nosso maior inimigo. É o nosso maior inimigo. E se a gente prioriza realmente o filho, a gente tem que saber que ele tem que estar lá no topo da lista. Ele vai ser a prioridade do seu dia, ele vai ser a prioridade das suas ações. Então, você listou tudo que você tem que fazer. Quem trabalha fora, não dá para negociar horário de trabalho no tempo que você está lá. Não tem como você se dividir em duas, né? O tempo que você está fora, você está fora. O seu trabalho te oportuniza fazer alguma coisa digitada, impressa, enquanto você está trabalhando, use isso a seu favor, porque você vai precisar. Se você não tem essa possibilidade, não há como produzir nada para as estimulações enquanto você está no trabalho, desliga a cabeça da casa, do filho e se dedica ao trabalho. Porque senão você vai estar se torturando por uma coisa que não vai mudar em nada a situação real. Eu tenho um tempo dentro do dia e esse tempo não pode ser ampliado. Ele não tem como ser multiplicado. Então, o que eu tenho que fazer? Otimizar esse tempo. E como é que eu começo a fazer isso? Listando as tarefas. Se além de trabalhar fora, você também cuida da casa sozinha, você vai ter que administrar ainda melhor o seu tempo. E lembrar que a casa vai permanecer lá depois que seus filhos crescerem. A segunda coisa, né, após fazer essa lista, uma lista de todas as tarefas que você tem que executar no dia, você vai sim fazer essa lista por prioridade. O que é prioridade absoluta? A grande maioria já respondeu aí que é o filho. Então, o filho tem que vir no começo da lista. As primeiras horas do seu dia precisam ser para o seu filho. Eu digo as primeiras horas do dia porque, gente, nós estamos muito mais bem dispostos, tranquilos, receptivos depois de uma noite de sono. E com os nossos filhos não é diferente. Então, a criança ela vai estar mais propícia a aceitar uma estimulação no início da manhã. E essa forma de fazer esse estímulo, ele vai ser muito mais produtivo e muito mais tranquilo do que se você deixar para fazer, por exemplo, antes da criança ir dormir, depois que ela chegou da escola, porque ela já está cansada.
Ela já passou um dia inteiro de estímulos e aí ela não quer mais saber de nada, ela está querendo descansar, ela está querendo recarregar as baterias. Você fazer a estimulação do seu filho deve ser logo no início da manhã, assim que ele acorda. E aí eu vou passar para uma terceira dica para ter uma rotina, né, um planejamento de rotina consistente. Existe horário para você entrar no trabalho, para você sair do trabalho. Existe a, a ideia de que tudo que a gente começa, a gente termina. Com as estimulações também precisa ser assim. Você tem que ter horário para começar e horário para terminar. Sendo muito importante, gente, lembrar que o dia, ele precisa começar o quanto antes. Então, se você tem o hábito de acordar muito tarde, a sua criança acorda tarde, sugiro que você faça um ajuste nos horários de dormir e de acordar. O sono é muito, muito importante para todo mundo, mas para uma criança ainda mais. Então, se a criança dorme muito tarde, possivelmente ela vai acordar tarde. E aí você já perdeu boa parte do dia que você poderia ter para estimular essa criança, porque ela estava dormindo no horário que ela já podia estar acordada. A gente tenha tempo para essa criança descansar, dormir um sono bom, ter o sono o quanto antes da meia-noite, melhor. E aí, se a criança dorme muito tarde, possivelmente ela vai ter muito mais dificuldade de acordar cedo. Nós também precisamos lembrar que a criança segue o ritmo da casa. Então, toda a casa tem que começar a desacelerar. A gente hoje, conectado o tempo todo, né? É celular, é computador, a gente trabalha muito com tela, a gente acostumou a viver sendo estimulado com tela. Às vezes, até as nossas distrações, aquilo que era para ser o nosso momento de descanso, a gente está na tela. E aí, isso acaba gerando um problema muito grande para nós e para os nossos filhos, porque a gente não consegue desconectar do celular, da internet, né? A gente está o tempo todo conectado. E essa conexão com o virtual nos desconecta do real. E aí a gente, ao invés de deitar com o nosso filho, fazer um ritual do sono com o filho, a gente deixa para que ele durma lá, né? Sozinho, enfim. Coisa bastante importante de ser considerada, gente, é que a gente não deve exagerar na quantidade de tarefas que a gente quer inserir dentro do nosso dia. Se eu tenho 12 horas para executar o meu trabalho fora de casa, mais o meu trabalho dentro de casa, mais as estimulações com meu filho, e eu coloco lá 40, 50 coisas nessa lista, é utópico. Porque você vai ver aquela lista gigante e vai se frustrar. Porque você vai ver que não consegue fazer tudo aquilo, aí você sempre vai ter a sensação de que você não consegue, que realmente não consegue. Então é melhor você colocar lá 3, 4 coisas que você realmente precisa muito fazer e não dá para deixar para o dia seguinte. Aí vem a outra dica, né, a quinta dica já, que você liste a sua lista pela urgência. O que é prioridade absoluta fica lá no topo, é urgente, importante. Aquilo que é importante, mas não é tão urgente, eu venho colocando depois, tá? E aquilo que não é nem importante nem urgente, nem precisa entrar nessa lista, gente. Eu vou fazer quando der. Então, tem coisas que a gente não tem como deixar para depois. Então, você tem que organizar até a rotina da casa, entrar aí, gente. É se planejar. Eu quero. Tem pessoas que têm o hábito de querer tudo limpo o tempo todo. Isso vai mudando com o tempo. Eu não preciso ter tudo limpo, eu preciso ter tudo organizado. Porque a organização, sim, gera bem-estar, tá? Uma casa desorganizada gera muito transtorno e estresse. Agora, uma casa organizada, provavelmente ela vai ter o aspecto de limpeza necessário para você conseguir remediar certas coisas. Aí eu vou dizer o seguinte: você tem uma semana com 7 dias. Você vai organizar a distribuição das tarefas domésticas dentro desses 7 dias. Como eu falei, aquelas que não dá para negociar, como fazer comida, né? Que você tem que fazer todo dia, então você vai inserir isso na lista diária. Agora, por exemplo, você vai faxinar uma casa todo dia?
limpar todos os cômodos da casa e tirar o pó todos os dias, não vai sobrar hora no seu dia para fazer mais nada. Então você escala, segunda eu limpo o quarto do fulano, na terça eu limpo o meu, na quarta eu limpo a sala, na quinta eu dou uma geral na cozinha, enfim, faz uma escala de limpeza da casa. Se você tem alguém que te ajuda, melhor ainda, você está livre desse problema. A pessoa vai fazer a limpeza e você vai se dedicar a fazer a estimulação do seu filho. Vamos então para a próxima dica, que é planejar quanto mais tempo você puder em menos tempo gasto. O que que isso significa? Eu vou sentar para fazer o planejamento da minha semana. Se eu planejo a minha semana em um dia, eu posso ter perdido um dia fazendo o planejamento, mas eu ganhei todos os outros dias da semana, porque eu não vou ficar perdida sem saber o que que eu tenho que fazer, nem pensando, o que que eu tenho que fazer hoje? E quando eu falo planejar a semana, gente, é anotar tudo mesmo. Se tem médico, tem que fazer exame, tem que fazer compra, tem que fazer mercado, feira, enfim, anota tudo. Sabe, né? Para mim é o domingo, porque eu consigo sentar e pensar, poxa, o que que eu tenho que fazer segunda, terça, quarta, até no sábado. E a gente tem que lembrar, gente, que essa organização de planejamento, ela vai facilitar a minha vida não só de estimulação, ela vai facilitar a minha vida doméstica, ela vai facilitar a minha vida relacional. A gente fez essa lista, colocou tudo lá no papel, e aí eu vou mais uma vez reforçar, gente, a importância do papel. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. E o que eu faço, eu aprendo. Isso serve para mim e para o meu filho. Então, se a gente faz a lista, a gente está vendo essa lista, e eu sugiro que você coloque, de repente, até post-its espalhados, né, nos ambientes que você precisa lembrar de fazer certas coisas, ou no ambiente onde você mais fica. Se você vai vendo isso, você vai reforçando na sua memória a importância de executar a tarefa e te poupa o desgaste, de repente, de se esquecer de alguma coisa que não podia ser esquecida de maneira alguma. Você vai determinar agora o horário em que cada coisa vai ser realizada. Qual vai ser o horário de início e qual vai ser o horário de fim. Se você vai fazer as estimulações do seu filho no início da manhã, qual vai ser o horário que você vai começar? E quando é que você vai parar? Dali para frente, você vai se dedicar às demais tarefas. E não pode, gente, achar que isso vai ser ruim no sentido de, eu me sinto pressionada dessa forma. Gente, a gente só consegue ter disciplina sob pressão. Inicialmente vai ser uma pressão, você com o relógio correndo, porque você sempre vai achar que não vai dar conta. Só que essa mesma pressão que te faz achar que não vai dar conta é o que te move a realizar. Porque se você não se coloca essa pressão, você vai esmorecendo, né? Você vai sempre procrastinando e não realiza aquilo que precisa no tempo necessário. Às vezes, uma tarefa que demoraria 15 minutos para fazer, você leva meia hora, porque você encontra muitos distratores. A gente acha muita coisa que nos chama atenção no caminho, sabe? Que tira o nosso foco. Então, ter horário para começar e terminar as coisas faz a gente focar naquilo que a gente está fazendo. E no momento em que você está executando uma coisa, apaga da sua memória os demais afazeres que você tem para depois. Cada coisa tem que ser executada no seu momento e de forma integral. Você tem que estar 100% focado naquilo que você está fazendo naquele momento. Aí você consegue ser produtivo. Caso contrário, você vai estar se desgastando e não vai estar conseguindo o resultado que você deseja. Ter horário para as refeições em família. Quando eu falo esse horário para refeições, gente, eu vou esmiuçar isso em outros aspectos. A gente sabe que o ver faz a gente memorizar. Muito comum criança que tem dificuldade para se alimentar de forma saudável. E não é só criança não, né, gente? Muito adulto também. Por quê? Porque a gente tem o péssimo hábito de sempre achar que as refeições não são tão importantes, ou que elas podem ser encaixadas quando der. Só que é importante a gente saber
que nós somos constituídos por aquilo que nós comemos. Então, nós somos o que nós comemos. Se nós somos o que nós comemos, a comida interfere diretamente na constituição neurológica do nosso corpo. O nosso corpo, as nossas células, elas são formadas por aquilo que a gente come. Se a criança come mal, ou se a criança come cada dia num horário, se ela não tem um referencial do que é uma refeição sentada à mesa, como é que ela vai aprender a comer bem e comer de forma correta? Ela não vai ter um referencial para isso. Então, ela precisa ver a família sentada à mesa, comendo alimento saudável, preparado, de preferência com a ajuda dela. Tudo que a criança participa, gente, gera nela uma receptividade muito maior. Então, se a criança não gosta de verduras e legumes, convide ela para preparar a salada com você. Com certeza, ela vai ter muito mais interesse em provar, pelo menos, a salada, porque foi ela que fez. Tudo que a criança participa faz com que ela se sinta importante, pertencente. Então, ela entende que ela faz parte daquele contexto da rotina. E não existe momento mais propício para fazer isso do que nos momentos de refeição, gente. Tanto do preparo quanto da hora de servir. O que é estar participando, né, coletivamente de alguma coisa? São momentos assim, quando a gente tem trocas, né? Quando há interação. Agora, se você sempre serve a comida de cada um num horário, cada um come sozinho, come correndo, come qualquer coisa, a criança não vai ter um bom referencial de comida, do que é refeição. E também vai ter muito problema de seletividade alimentar, porque um dos fatores da seletividade alimentar é exatamente essa falta de conexão com a comida. A criança não vê de onde vem, não sabe como é preparado, não participa do preparo. Você só chega com o prato pronto e põe na frente da criança e fala: come, filho, faz bem para você. A criança não vai ter interesse em provar. Então, se a gente torna a refeição uma coisa legal, interessante para a criança desde o começo, a gente facilita muito o processo de construção de uma boa nutrição. E a nutrição é um dos quesitos fundamentais no método Doma. É um dos pilares. Então, a alimentação é fundamental, ela é interferente, sim, no que a gente vai ter depois no desenvolvimento da criança, tanto cognitivo, quanto a questão imunológica, enfim, tudo que a gente sabe que já é mais debilitado nas crianças com T21, tá? Todos os transtornos praticamente têm os mesmos vieses, né, que a gente vê aí de questão nutricional e construção de imunidade. Falamos da importância, né, dessas refeições, ter horário para comer juntos, pelo menos uma refeição ao dia, tá, gente? Se você trabalha fora e não consegue fazer todas as refeições em casa, durante a semana, tire um dia no fim de semana, prepare a comida com a criança, faça esse ritual na cozinha, tá? Estabeleça um dia para ser o dia da criança na cozinha com você. Quem não gosta de cozinhar, gente, faz alguma coisa interessante para a criança, bota ela para fazer uma receitinha para ela, sabe? Dá uma brincada na cozinha com a criança, que isso vai ser positivíssimo em todos na cozinha, trabalha visual, trabalha tato, trabalha muita coisa na cozinha. Então dá para fazer a estimulação na cozinha. Outra coisa que precisa ter muita atenção, gente. Hidratação. Muita gente não entende o quão importante é a água na vida de qualquer ser humano. Nós somos constituídos, basicamente, 70% do nosso corpo é água. Então, a gente tem água dentro de todas as células, a gente tem água correndo no nosso sistema circulatório, que é o nosso sangue, e a gente precisa repor essa água, porque a gente perde água na saliva, no suor, na urina, né? A gente está perdendo o líquido. E aí, se a criança não tem uma hidratação adequada, gente, vai ter, sim, um déficit em todo o aspecto de desenvolvimento dessa criança. Imagina o esforço que uma célula tem para fazer trocas entre o meio intracelular e extracelular sem água para fazer essa troca. Então, tudo que entra dentro das células entra pela bomba de sódio e potássio, que é uma troca. Né? A gente tem aí essa troca acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Então, o sangue, ele leva tudo que a gente come, né? Os nutrientes, eles são quebrados, metabolizados através de líquido. Se a gente não põe essa água no corpo da criança, vai ter prejuízo. Vai ter muito prejuízo.
E essas células, elas vão tendo um esforço muito maior para se manter vivas. Então, isso diminui a capacidade de aprendizagem da criança. A criança fica cansada, ela apresenta essa fadiga quando ela está desidratada. Ela não tem ânimo, ela não tem força, ela não tem entusiasmo, porque ela está perdendo líquido. O corpo está pedindo socorro. Então, a gente consegue viver muitos dias sem comida, mas sem água a gente não passa de 3. Então, o que eu sugiro? Espalhe pela casa garrafinhas, copinhos com canudinho, squeeze, coloca pela casa para a criança mesma aprender a importância de beber água e que você faça isso perto dela, principalmente nos momentos da estimulação. Porque nesse momento em que ela está sendo estimulada, gente, as células dela estão tendo um alto gasto energético, estão em alto funcionamento. Então, se você não coloca essa água no corpo dessa criança, com certeza vai haver muito prejuízo, né? Repor essa água durante o momento de estimulação é fundamental. Fundamental para ter um bom desempenho durante as estimulações e conseguir consistência de aprendizagem, consolidação da aprendizagem. Os nossos neurônios, eles realizam trocas por sinapses. Sinapses são correntes elétricas. E qual o meio que transporta eletricidade mais facilmente? Água, tá? É um meio condutor de eletricidade, né? Tanto que a gente não pode deixar a água entrar na fiação da nossa casa, porque gera curto-circuito. Porque é um autocondutor de eletricidade. Então, se eu quero ter muitas sinapses, eu tenho que hidratar minha criança. Isso vai favorecer muitas sinapses, vai favorecer uma troca de informações neurológicas muito maior.